Enunciado 10. Olha aí, Sávio. Ó, o apoio operacional automático aqui. Cara bom. Constituem improbidade administrativa os atos que importem enriquecimento ilícito, os que causem prejuízo ao erário e os que atentem contra os princípios da administração pública. É verdade, né? Eles estão lá no artigo 9, na sequência, né? Artigo 9, 10 e 11 da Lei 8429. No artigo 12, nós temos as punições respectivas nos incisos 1, 2 e 3. Só lembrando o aspecto importante. Os atos que geram enriquecimento ilícito e violam, né, atentam contra os princípios da administração pública, 9 e 11, eles só são puníveis a título de dolo. Tem que demonstrar o dolo do agente, tá? E não precisa demonstração do dano. Os do 10, que é o prejuízo ao erário, dano ao patrimônio público, eles podem ser punidos a título de culpa ou dolo. O cara deixou de tomar o dever de cuidado que lhe era exigível, causou dano, ele pode responder por improbidade ali, tá? E o intencional é óbvio que também. Então, culpa ou dolo no 10, prejuízo ao erário. Mas tem que demonstrar o dano, tá? Essa é uma visão jurisprudencial. E as relações que estão ali previstas no 9, 10 e 11 são exemplificativas, não são taxativas. Se alguma outra situação se enquadrar nas definições dos caput, nós teremos a improbidade administrativa também configurada, tá? Atenção, se você estudou improbidade comigo, você sabe ali dos macetes que você vai utilizar na hora de identificar uma conduta que deve ser enquadrada em uma das três, tá? A gente não tem um tempo para lembrar isso, mas chama a atenção de vocês para utilizar se for necessário. Não é macete, não gosto do termo macete não, né? É uma linha de raciocínio, fica melhor, né? Pra gente que procura nivelar por cima. Concurseiro tem que nivelar por cima, aliás, a administração tem que nivelar por cima, a sociedade tem que nivelar por cima. Você tem que parar com essa ideia de ficar ali nivelando por baixo. Professor, eu gosto de questão fácil. Não, questão difícil, vamos nivelar por cima, beleza? Então vamos lá, 10. Constituem improbidade administrativa os atos que importem enriquecimento ilícito. Já foi, né? Já foi, isso aqui tá certo. Fico falando baboseira aí e não presta atenção, tá? Então, tranquilo. Anota aí 9, 10 e 11 da 8429, dá uma olhada no que eu falei. 12 também. Reta final, né, gente? Dica aí para concurseiro, de concurseiro para concurseiro. Separa 15 dias, 20 dias para só exercício SESP-UNB se você vai fazer o INSS. É a tática que eu utilizava. Deu certo para mim, vai dar certo para você. E aquela história, é um momento da sua vida que você entrega para chegar nesse objetivo. Professor, estou sofrendo, faz parte, todo concurseiro sofre. Mas isso passa e é bom que passe e você tenha atingido o seu objetivo. Então tem que ter brio, né? Não é um sofrimento, é uma superação para você chegar no seu objetivo que vale muito a pena. E aí você vai abrir novos horizontes na sua vida, mas tem que pagar o preço. Todo mundo paga o seu preço, todo mundo tem sua história de preparação para concurso, e aqueles que chegam lá sabem que exige dedicação, entrega, persistência, mas que vale muito a pena depois que a gente chega lá. E a gente vai correr atrás de outros objetivos da vida, né? Porque a vida é isso. A gente vai passo a passo, guiando ela através daquilo que nos apetece, né? Nos engrandece, nos aprimora. Moral e intelectualmente, né? A gente consegue chegar lá. Então vamos lá, 11 aí. Julgue os itens seguintes relativos à administração pública e aos atos administrativos. O 11 está colocando o seguinte: caso o ministro de Estado delegue algumas competências ao secretário executivo de seu gabinete e este, no exercício das funções delegadas, edite um ato com vício de finalidade e em seguida saia de férias, tal ato poderá ser convalidado pelo ministro de Estado. A palavra está aqui, ó, convalidação. A palavra é convalidação. A convalidação é manutenção de um ato ilegal, desde que possível, com base lá no artigo 55, anota aí, 55 da Lei 9784. É a Lei de Processo, 9784 de 99. Então, preenchidos os requisitos da Lei de 55, a tal da convalidação, que é a manutenção do ato ilícito com o seu saneamento, através das medidas pertinentes, ela vai manter um ato ilegal, ao invés de anular. Mas os requisitos:
ausência de prejuízo para o interesse público, ausência de prejuízo para terceiros e vícios sanáveis. Quais são os vícios sanáveis? Isso é um mantra, né? Isso é um clichê, que a gente às vezes fica fazendo coisas mirabolantes para explicar, mas se você gravar ali o mantra, o clichê, você resolve. Competência não exclusiva, forma não essencial e a convalidação daquele ato que tenha objetos plúrimos, retirando a parte viciada e mantendo aquilo que se apresenta como lícito. Esse é o clichê. Motivo e finalidade não pode ser convalidada. E o que ele está querendo convalidar aqui? Vício de finalidade. É óbvio, aquilo que não atende o interesse público não pode ser saneado. Não atende o interesse público, tá? Não atende a finalidade que é fixada na lei para a edição do ato, eu não posso sanear aquilo. Porque isso nunca vai atender o interesse público, que é um dos requisitos para convalidar. Olha os requisitos lá no 55 da 9784. Um deles é satisfazer o interesse público. Um ato que não satisfaz o interesse público agride a finalidade, não há como convalidá-lo. Beleza? Então aqui, ó, errado. Errado porque vício de finalidade e vício de motivo, segundo a melhor doutrina, não pode ser convalidado. Vamos em frente. Atenção para convalidação, hein? Quanto mais questões, mais você se aprimora. Essa é a reta. Aqui eu trouxe 4 enunciados sobre a parte de processo administrativo. Por que eu fiz isso? Porque nas minhas turmas de exercício presencial, pessoal vai bem, pessoal afinado, vamos lá. Quando chega em processo, essa aqui. Dá uma travada. Que não sei se é preguiça, se é tema de final de matéria, ou não dá relevância e tal, mas o que eu vejo, minha experiência como professor, é que as pessoas meio que deixam de lado a Lei 9784 de processo, e isso pode definir a prova. Então, tendo tempo, a gente sabe que cada um tem uma realidade, cada um tem os seus problemas, eu também tenho os meus, não é diferente. E eu também nunca tive o dia inteiro para estudar, sempre trabalhei, estudei, tive que me virar nos 30 ou nos 5 para poder estudar. E se a gente quer alguma coisa na vida, a gente tem que realmente se virar nos 5. Tendo ou não tendo tempo, se você quiser, você consegue. Arruma tempo. Arrumar desculpa é fácil. Hoje não dá para estudar, porque hoje Saturno está cruzando com Netuno, então não dá. Então tá bom, né? Quer arrumar desculpa, você consegue. Agora, se você quer chegar lá, pode acontecer o que estiver acontecendo. Você vai separar o seu tempo para estudar e vai chegar lá. É assim que funciona, não tem jeito. Quem quer, vai. Quem não quer, arruma desculpa para não ir. É melhor falar, não é a minha praia. Se você está aqui comigo essa hora, véspera de feriadão aí, é porque você quer. Então você está no caminho e a gente vai chegar lá junto. Olha só, aqui eu trouxe 4 da Lei 9784. Eu vou apontar os artigos para você anotar, porque questão de processo administrativo é questão de literalidade. 85% das questões de processo administrativo é questão de literalidade. Se você souber a lei, você responde. Se você não souber, não responde. Não adianta achar, eu vou sair por uma noção geral que eu tenho. Não. Tem que saber a lei. Beleza? Vamos lá. Enunciado 12. Órgão público não pode delegar sua competência para edição de atos normativos. Eu vou bem rápido aqui, porque isso aqui é papum. Isso aqui está certo, porque é uma competência que não pode ser delegada. E você vai anotar isso aí no artigo 13 da 9784 de 99. E, aliás, eu já peço que você leia do artigo 11 ao artigo 17. Ali está tudo sobre competência, sobre delegação e avocação que se utiliza nas questões de prova. Às vezes a gente acha, nossa, de onde está isso? Está lá na lei. É mais ou menos isso aqui, ó. Admite-se em caráter excepcional a avocação definitiva, de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. É a tal da avocação, quando um superior hierárquico ele atrai a competência de um órgão ou de um agente que lhe é subordinado. Só que ela é temporária em situação excepcional. Então isso aqui está errado, não é definitiva, é temporária. Anota aí, artigo 15 da 9784 de 99. Vamos em frente. 14. No processo administrativo, após o encerramento da fase de instrução probatória, o poder público tem um prazo de 30 dias para tomar a decisão, sendo possível a prorrogação por igual período, desde que devidamente motivada. E aí, certo ou errado?
Ou você sabe a lei ou não sabe. Se não sabe, se não conhece a lei, não sabe. Se conhece a lei, sabe. Só responde quem sabe a lei. Artigo 49 da lei. Tá lá, copiou, colou. Isso aqui tá certo. Beleza? Copiou, colou do artigo 49 da lei 9784. E o 15 na mesma linha, né? Em regra, os recursos administrativos, quando interpostos pelos interessados, têm efeito suspensivo? Em regra, não tem, mas pode ser concedido, a pedido de ofício pela autoridade que recebe o recurso ou por aquela que é superior que vai julgar o recurso, se for o caso. Tá? Você vai encontrar isso aí no artigo 61. Artigo 61 fala do recurso que pode ter ou não efeito suspensivo. Então aqui está errado, porque a regra é não ter. E pode ser concedido à luz do caso concreto, em especial quando a decisão que está sendo impugnada, ela venha a produzir efeitos de difícil reparação, né? De difícil ou de impossível restituição ao status anterior. Beleza? Então aí, questões da... Se eu me engano, tem mais uma. Eu lembro de ter colocado 5. Vamos confirmar aqui. Vamos ver. Não sei se eu tirei. Ah, tá aqui, ó. 16. Eventuais recursos, TCU 2015, técnico de controle externo. Bom cargo, hein? Eventuais recursos contra a decisão emanada em processo administrativo devem ser dirigidos à autoridade que tiver proferido, que tem poder para realizar juízo de retratação e reconsiderar a decisão. Aqui está certo. Quando alguém vai entrar em recurso contra uma decisão administrativa, não entra perante o superior daquela autoridade que emitiu a decisão. Entra junto à própria autoridade que emitiu a decisão. E ela vai ter um prazo de 5 dias para reconsiderar. Se ela não reconsiderar, ela for manter a sua decisão, ela vai justificar isso e vai encaminhar para o superior hierárquico. É isso aí que a gente vai encontrar lá no artigo 56. Dá uma olhadinha lá no artigo 56. Perfeito, né? Então tá certo. Tá certo? O artigo 56, salvo engano, parágrafo 1º. Então eu fiz questão de trazer 5 questões de processo administrativo aqui para você, pelo seguinte, porque é o que se erra, né? É o que se erra, então fica atento. Vamos em frente. 17. Agora a responsabilidade civil do Estado, né? Todo mundo gosta. Aliás, hoje eu vi uma jurisprudência aí do STJ, de um boletim recente, onde ele reafirmou a ideia de que, em regra, e é o que a UNB tem adotado, o caso de homicídio ou morte de detento, a responsabilidade civil objetiva do Estado em relação aos familiares para os danos morais. Tá? Então vamos olhar o que temos nessa questão. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir. 17. Caso seja impossível a identificação do agente público responsável por um dano, o Estado será obrigado a reparar o dano provocado por atividade estatal, mas ficará inviabilizado de exercer o direito de regresso contra qualquer agente. Está correto, né? Por que está correto? Se ele precisa demonstrar culpa ou dolo do agente para que ele obtenha o ressarcimento, se ele não sabe quem é o agente, aí que ele vai ter que ficar com prejuízo para ele mesmo. Quem é ele? É o Estado. Uma pessoa sofre um dano em função de uma conduta do Estado, de um agente do Estado. Essa pessoa tem direito de acionar a máquina pública pela teoria do risco administrativo e responsabilidade civil objetiva, dispensando a demonstração de dolo ou culpa para obter a sua indenização. Em regra, né? A regra é a teoria do risco administrativo. E o Estado, uma vez indenizando, ele pode acionar o servidor que efetivamente causou o dano em uma ação de regresso para se ver ressarcido do prejuízo que sofreu com aquela indenização. Porém, ele tem que demonstrar que o agente agiu com dolo ou culpa, e irregularmente, ilicitamente. Tá? E aí, ele pode conseguir esse ressarcimento. Por quê? A responsabilidade do servidor é subjetiva. Teoria da culpa civil tradicional. Beleza? Então aqui, ó, tá correto. Questão correta. 18. A conduta do lesado, você pode anotar aí 37, parágrafo 6º, é o que há, a interpretação do 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, é o que há de dispositivo normativo nesse aspecto de responsabilidade do Estado. 18. A conduta do lesado, a depender da extensão de sua participação para o aperfeiçoamento do resultado danoso,
é relevante e tem o condão de afastar ou de atenuar a responsabilidade civil do Estado. É verdade, né? É uma das hipóteses excludentes de nexo causalidade. A teoria do risco administrativo ela vai admitir isso, que o Estado ele apresente um caso fortuito, uma força maior, ou uma culpa exclusiva ou parcial da vítima que vai repercutir no seu dever de indenizar ou não. Ele vai se afastar do dever de indenizar se ele quiser demonstrar, se ele conseguir demonstrar isso. Porém, se ele demonstrar uma culpa concorrente com a vítima, ele vai ter a sua indenização, né, reduzida, que vai ser de acordo com os graus de culpabilidade estabelecido o valor da indenização. Então aqui mais uma vez, né, o nosso 18 está certinho em relação à responsabilidade civil do Estado. 19. De acordo com o princípio da presunção de constitucionalidade, o Estado não pode ser responsabilizado por danos oriundos de lei posteriormente declarada inconstitucional. Quando a gente estuda a responsabilidade civil do Estado, se você estudou comigo, você está ciente disso, a gente foca muito na atuação da função administrativa, mas também existe a função jurisdicional e a função legislativa. Os atos praticados pelos juízes e pelos parlamentares, em regra, mesmo causando danos, não serão adequados a uma indenização. Essa é a regra. Em tese, os danos eles devem ser suportados conforme determina o ordenamento jurídico. Temos algumas exceções. E uma das exceções, em relação aos atos dos legisladores, são as leis de natureza concreta, leis de efeitos concretos, que vão atingir um grupamento de pessoas específicas que sofrem um dano em favor de um conjunto maior, em favor da sociedade, e as leis inconstitucionais, porque em tese nunca poderiam ter produzido efeitos, porque agridem a ordem constitucional. Então, se vem uma lei, digamos assim, uma lei que proíbe uma certa atividade, ou a manipulação de uma certa substância, enfim, não sei, e isso inviabiliza a atividade de alguém, e depois essa lei é declarada inconstitucional, essa pessoa que teve um prejuízo, ela pode se reportar ao Estado, judicialmente, provocando para obter uma indenização, demonstrando o seu prejuízo. Então é uma das exceções de uma atuação do legislador que pode gerar o dever de indenizar para o Estado, de uma forma geral. Então, de novo aqui, de acordo com o princípio da presunção de constitucionalidade, o Estado não pode ser responsabilizado por danos oriundos de lei posteriormente declarada inconstitucional? Pode sim. Na prática eu nunca vi, mas na teoria, em tese, isso é admitido pela melhor doutrina e a UNB tem cobrado. Então fica atento para fazer a diferença. 20. Tal qual o ressarcimento pelo particular por prejuízo ao erário, de novo aqui, é imprescritível a pretensão do administrado quanto à reparação do dano perpetrado pelo Estado. Ótima questão, hein? Se o particular sofre um dano da máquina pública, ele tem prazo indefinido para cobrar? Não. O prazo já foi definido recentemente, teve um debate no âmbito do STJ e se fixou o prazo de 5 anos que é previsto nas leis específicas que envolvem o dever de indenizar do Estado perante o indivíduo. Tá? Só tem lá os 3 anos quando o dano é causado por empresa pública, sociedade de economia mista, que exerce atividade econômica. Os demais vão responder pelos danos que causar no prazo de 5 anos. Então aqui está errado, a ação não é imprescritível. O prazo é de 5 anos como regra, essa pequena exceção que eu coloquei para vocês, de 3 anos. Tá? Eu estou aqui acelerando para a gente poder corrigir a maior quantidade de questões possível, admitindo que você já conhece o tema, a gente está filtrando, fazendo o ajuste fino. Agora é a hora de errar. Vamos errar, para que no dia da prova a gente acerte. Eu tenho como experiência para vocês uma prova que eu fiz, uma das que eu entrei, tá? A gente faz muitas, entra em umas, vai mais ou menos na outra, fica decepcionado na outra, mas a gente chega lá. E é uma que eu entrei do MPF de 2007, onde eu estou até hoje. Eu me lembro que eu errei uma questão no dia anterior. Não se estuda sábado. Eu estava tranquilo, então eu estudei. Errei uma questão e no dia seguinte a prova, isso é mentira não, quando anular o professor está contando anular. Nada, é verdade, foi direito processual do trabalho. Eu errei a questão no dia anterior, no dia seguinte, não a mesma questão, obviamente, mas o tema que me fez errar no dia anterior, eu acertei no dia seguinte. Então é aqui que a gente faz o ajuste fino. Então vamos seguir, vamos nessa. Ânimo!
Relativamente aos serviços públicos e à concessão e permissão de serviços públicos, julgue os itens subsecutivos. Então é 89, teoria, né? E 8987 de 95, Lei Geral Nacional de Concessões e Permissões de Serviços Públicos. Anota os artigos que eu vou te falar. Você vai estudar na 8987. Tá anotando aí? Anota lá. Artigo 2º, artigo 6º, artigo 9º ao 13º, em segundo plano, destes em segundo plano, primeiro plano, segundo, sexto, 35 a 40, tá? É o que a UNB cobra, é o que todas as bancas normalmente cobram. Fora a teoria sobre serviços públicos. Anotou aí? Então vamos lá, 21. Tanto a concessão como a permissão de serviço público têm natureza de contrato de adesão. Nesse sentido, são formalizados por contrato administrativo e não dispensam licitação prévia. A regra é essa, tá? Essa é a ideia. A gente vai encontrar a definição de permissão como contrato na lei. Existe crítica. A doutrina vai falar, olha, ali está escrito contrato, mas a característica é de ato. Por quê? Porque é discricionário e precário, revogável a qualquer tempo. Não é exatamente um contrato. Mas a lei está dizendo que é contrato. E a banca reconheceu dessa maneira. Então você vai encontrar a permissão sendo chamada de contrato. A gente vê isso no artigo 175 da Constituição Federal, né, o contrato de concessão e permissão. E a gente vê no 40 da 8987, artigo 2º, inciso 4 da 8987 também de 95. Então 40, artigo 2º, inciso 4, que vão falar de permissão. O restante da lei fala de concessão. Esses artigos aí que eu citei para você. Então aqui foi dado como correto. 22. Classificam-se como indelegáveis aqueles serviços que só podem ser prestados diretamente pelo Estado, de que são exemplos de serviços de defesa nacional e segurança pública. Beleza. A saúde pública também se enquadra aqui. Aquilo que é do Estado, isso aqui vem da classificação de serviços. É do Estado, a Constituição diz, é do Estado, o Estado vai fazer, ele não pode repassar à iniciativa privada, ele não pode delegar isso para a iniciativa privada. Ele vai fazer, tá? Normalmente através da administração direta. Tudo bem? Esses aqui, eles são chamados indelegáveis, mas eles podem ser chamados também de serviços públicos propriamente ditos, serviços públicos congênitos, que vai diferenciar lá do derivado. É uma classificação tradicional que se tem. Você estudou comigo, você está ciente disso também. Bom, então, tá certo, né? 22 também está certo. Para a gente fechar, as questões sobre controle, né? Aquele finalzinho de matéria que nem sempre a gente estuda, mas que aparece, mas o controle ele acaba sendo uma mistureba de muita coisa. Muitos temas que se estuda assim, esporadicamente nos outros conteúdos do direito administrativo acabam se repetindo aqui. Eu só destaco o artigo 70 e 71 da Constituição Federal que fala sobre o Tribunal de Contas. Estuda aquilo lá, porque é aquilo ali e mais uma teoria geral sobre o tema. Beleza? É a maneira de como se controla a administração pública. A administração pública, os atos que ela faz, quem controla? Um monte de gente controla. Controla o judiciário, controla o legislativo, controla a sociedade. Então o administrador está sendo olhado por diversos lados. A dele que demole. Alguém vai tacar-lhe um mandado de segurança, alguma coisa, uma correição, um PAD. Então ele tem que ficar esperto. Então, 23. Questão aí de 2015 também. O direito de administração anular seus próprios atos quando eivados de vício que os torna ilegais implica a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa ao terceiro prejudicado. Isso aqui é um mantra que é correto, que tem sido repetido muito nos enunciados CESP-UNB. Tá? Tanto a revogação como a anulação de um ato, anulação por ilegalidade, revogação por inconveniência ou não oportunidade, a questão de mérito. Se vai gerar prejuízo para alguém, a ampla defesa contraditória tem que ser respeitada. A pessoa que vai ser prejudicada tem que ser notificada para que possa argumentar para preservar os seus interesses. Mais ou menos, às vezes é só pro forma, né? Mas essa é a ideia, para que a administração ela consiga analisar o contexto mais global na hora de tomar essa decisão, tá? Inclusive em relação àqueles que serão prejudicados. Então aqui está certo. 24. O controle interno pode ser definido como o exercício no âmbito do mesmo poder, ainda que por órgão diverso daquele que sofra a correição. Perfeito, né? O órgão da administração pública do mesmo poder que vai controlar os atos da sua própria administração pública. Então, a administração pública controlando a administração pública, dentro do mesmo poder.
A gente poderia ter uma CGU controlando os atos dos órgãos do Poder Executivo Federal. Então, é um órgão específico para desenvolver essa tarefa. No meu órgão, por exemplo, tem a auditoria interna, a Audim, e volta e meia vai lá fazer o controle interno dos atos da minha da administração onde eu sou lotado. Beleza? Então, aqui também está certo, uma boa definição. 25. O controle interno deriva do poder de autotutela que a administração tem sobre os seus próprios atos e agentes. Também está certo, né? A autotutela é definida, se quiser pegar uma definição, lá no artigo 53 da 9784 de 99. A autotutela envolve a aptidão que tem a administração para anular os seus atos ilegais, de ofício ou mediante provocação, ou revogar os atos que são inconvenientes e inoportunos. Né? Aquela história lá de efeitos retroativos, ex tunc, efeitos futuros, ex nunc para revogação, para anulação e efeitos retroativos. Todo aquele tema que talvez seja o mais cobrado em direito administrativo para o estudo dos atos administrativos. Beleza? Bom, então nós temos aqui as 25 questões corrigidas. Né? Esse vídeo vai ficar disponível depois para você. Se você tiver dúvida, você pode me acionar. Vou até perguntar lá ao Sávio se tem alguma dúvida ali para que eu venha sanear, que a gente está fechando aqui as nossas colocações. Você pode me encontrar lá no Facebook também. Tá? Deixa eu só ver se eu... Você pergunta? Beleza. Então, pessoal, acredito que tenha sido tudo tranquilo. A gente procurou aqui aprofundar, trazer informações, porque a gente está na reta final. Você está começando os estudos, você vai ter que acelerar bastante. Eu estou aqui nessa preparação, a minha prioridade é trazer algo novo. Porque o que eu tenho são alunos estudando para o INSS desde bastante tempo atrás. Então, o meu propósito aqui não era trazer questões fáceis, né? E seria, na verdade, corrigir o maior número de questões, lembrando os principais temas. Beleza? Então, força aí na reta final, tem aí o nosso feriado, tem o tempo a mais para se estudar. É óbvio, você não vai morrer de estudar, tem que dar uma relaxada, mas o foco é na prova. Depois da prova, né, é vida que segue. Mas o teu objetivo, ele está com data marcada. E todo o esforço, ele será recompensado. E espero que você chegue lá, faça uma boa prova e que aqueles realmente merecedores, eles consigam atingir o seu objetivo. Beleza? Você sabe muito bem aonde me encontrar, a gente está sempre à disposição. Um abraço, tudo de bom, aonde quer que vocês estejam. Eu estou aqui numa sala fechada, com ar-condicionado gelando, mas agora eu vou pegar minha barquinha e vou para casa. Que eu vou do Rio para Niterói. Beleza? Um abraço.